Ter filhos é a experiência da vida humana que não pode ser substituída por nenhuma outra experiência humana. O que eu quero dizer com isso? Eu posso substituir a experiência de comer um pudim gostoso e doce, como eu gosto de pudim pessoalmente, mas eu posso substituir isso comendo alguma outra sobremesa que seja igualmente doce e gostosa também. Eu posso substituir, sei lá, a ida numa roda gigante, a adrenalina que isso me proporciona, eu posso substituir indo e tendo alguma outra experiência que me proporcione uma adrenalina grande também. Só que ter filhos é a experiência da vida humana que não pode ser substituída por nenhuma outra experiência. Ela não se equivala, não pode ser substituída, ela é única. E sobre isso eu gostaria de falar sobre dois extremos. Gostaria primeiro de falar sobre um pensamento que está em alta hoje, que é o pensamento: você precisa estar no foco. Você precisa se amar muito, você precisa ser o centro das atenções, você precisa se colocar sempre em primeiro lugar. Eu gostaria de falar sobre isso pensando nas óticas de filhos também, já que a gente está falando sobre isso. Porque muitas vezes quando você tem um filho, você não pode ser o centro de tudo. Você não pode se colocar acima de tudo. Tendo filho, eu posso chegar em casa cansado e ver que eu não vou poder descansar porque existe uma outra vida que depende de mim, depende dos meus cuidados, depende de toda a minha atenção. Pode ser que eu tenha planejado 2, 3 viagens e por conta de ter um filho eu vejo que aquilo não seja viável mais porque existe uma pessoa que depende de todos os meus cuidados e de toda a minha atenção. Então, muitas vezes, tendo um filho, eu vejo que a ordem que eu preciso colocar primeiro é o sacrifício. E talvez amar seja isso mesmo, né? Amar, talvez, o significado de amor seja sacrifício. Você sacrifica pelo bem de outro, quando naquele momento não existe nenhuma recompensa para você, não existe nenhuma vantagem para você. Você está fazendo pelo bem 100% da outra pessoa. Então, quando eu tenho isso como premissa, eu preciso estar sempre em primeiro lugar, é um pensamento perigoso, porque eu deixo de me sacrificar, eu deixo de amar. E o outro pensamento é: eu quero ter filhos. Eu quero colocar meus filhos no centro, eu quero colocá-los em autoestima, eu quero colocá-los em primeiro lugar. Isso também é perigoso. Porque filhos são criados para sair de casa e constituir outros núcleos familiares, terem outras famílias. E quando eu coloco meu filho, coloco minha filha, quando eu coloco meus filhos em primeiro lugar e eles se vão, é equivalente a uma dor de luto. É equivalente a uma dor de perda. É claro que não é uma desvinculação total, porque ainda existe vínculo ali de pai para com filho, de mãe para com filho. Só que ainda assim, é uma ruptura. E se eu coloquei meus filhos em primeiro lugar, eu sofro, porque aquilo era o centro da minha vida. Então, os filhos não podem ser o centro, mas ainda assim, os filhos são a experiência da vida humana que não podem ser substituídas, não pode ser substituída por nenhuma outra experiência da vida humana. E que sublime é isso, que bênção é isso. Resumindo, tudo é um problema ou uma questão de ordem, de prioridade. Tudo que nós tocamos, nós idolatramos. Tudo que nós vislumbramos, nós tendemos a colocar como autoestima em primeiro lugar da nossa vida e nós nos decepcionamos. Se eu gosto demais de uma pessoa, eu coloco ela em primeiro lugar da minha vida. Se eu olho demais para mim, eu coloco a mim em primeiro lugar da minha vida. Se eu olho demais para meus filhos, eu coloco meus filhos em primeiro lugar da minha vida. Eu coloco meu trabalho em primeiro lugar da minha vida. E, consequentemente, nós vamos caindo e nos decepcionando. Então, é uma reflexão falando sobre ordem. Um pouquinho atrasado por conta dos Dias dos Pais, mas se você é mãe, se você é pai, você entendeu o que eu quis dizer. Voltando aqui no YouTube com essas reflexões, espero que vocês tenham gostado, nos acompanhem, inscreva aí e até logo. Tchau, tchau.